A paz de Deus a todos, Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras pelo canal CCP Sagradas Escrituras. Mas antes nós vamos ler um tópico dos pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos ler hoje o tópico número 2. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos? Encontra-se escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 6, e em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e também no livro de João, capítulo 5, no versículo 7. Não é isso, irmãos? Um só Deus, vivente e verdadeiro, que fez todas as coisas, os céus e também a terra, onde há os três seres em um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três seres que formam a Divina Trindade, a Divina Trindade, o poder de Deus. Não é isso, irmãos? Deus seja louvado. Amém. Vamos então dar início à leitura da palavra, onde se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram rumo à planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os despertou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor os dispersos por toda a superfície dela. Descendentes de Sem, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade
403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Heber. E depois que gerou a Heber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Heber 34 anos e gerou a Peleque. E depois que gerou a Peleque, viveu Heber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleque 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Seruque. E depois que gerou a Seruque, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Seruque 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Seruque 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 39 anos e gerou a Terra, ou Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e Harã. E a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Amém. Então vemos pela leitura, queridos irmãos e irmãs, que os descendentes, quando chegou a Abraão, eles casavam todos eles com os parentes, com os primos, Não é isso, irmãos? Até chegar a Ló, irmãos? Abraão e Sarai, sua nora, mulher, deu seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Tomou Terá a Abraão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, que era o seu sobrinho, Ló era sobrinho de Abraão, Tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, era neto, Ló era neto de Terá, e Abraão era o seu tio.
né? E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, que é a Mesopotâmia, não é? Onde é o Irã hoje, não é mesmo, irmãos? O Iraque, me desculpe pelo erro, o Iraque, não é isso? Louvado seja Deus. E vemos aqui que eles partiram do atual Iraque para Canaã, em Harã, não é? Próximo de Canaã, onde ficaram ali, né? Até Deus tocarem nos vossos corações, para eles descerem, né? A Canaã, a terra que Deus daria à sua descendência futuramente, né, irmãos? Porque Deus já tinha um plano traçado na vida desses homens, né? Desde Terá, né? Deus trabalhou Terá teve os filhos dele, né? Abraão, não é? O Harã, onde Harã morreu na terra de Ur dos Caldeus, e Terá pegou, né, o seu filho Ló, que era o seu neto, e o seu filho Abraão e a sua nora, e saíram para a terra de Harã. Não é isso, irmãos? Porque Deus assim determinara um plano na vida deles, e assim Deus os guiou até Harã e posteriormente para Canaã, onde Deus cumpriria, desenvolveria aquele povo, né, irmãos, para o cumprimento da sua bendita e santa palavra. Vamos ler mais para frente, né? Como Deus fez a procriação, né? Depois veio Abraão, de Abraão Isaque, né? Como nasceu Isaque, que se encontra aqui mais para frente, né, irmãos? Isaque, Jacó, de Jacó, Esaú, de Jacó as 12 tribos, né, irmãos? Jacó e Esaú, né? E de Jacó as 12 tribos de Israel, não é mesmo, irmãos? Mas nesse capítulo 11 nós paramos aqui, né? Na saída de Terá com os seus filhos e o seu sobrinho Ló e a sua nora para a terra de Harã. Aqui se encontra escritos descendentes de Sem, né? Que Terá vem de Sem e Israel veio de Sem, né? Então vemos Israel, de onde surgiu o povo de Israel? Surgiu da descendência de Sem, né, irmãos? Guarde isso na vossa mente, ó. Não esqueça mais, para você propagar certinho, você ler, reler novamente, ir gravando na sua mente. Os descendentes de Israel vieram de Sem. Isso, irmãos, louvado seja Deus. Então vamos reler agora e entender esse capítulo, né, irmãos? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, né, e uma só maneira de falar, era uma só língua, né, irmãos? Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. E qual era a intenção deles aqui, né, irmãos? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Entendemos bem isso aqui, né, irmãos? Olha só o que ele falou: edifiquemos uma cidade, né, e uma torre que chegue nos céus, né? Ele está afrontando a Deus, não é? E tornemos célebres o nosso nome, né? O nosso próprio nome, né? Ele está pensando em glorificar a Deus aqui? Claro que não, né, irmãos? Mas o seu próprio nome, querendo fazer o seu próprio nome célebre, não é isso? Olha que erro da humanidade, né? Para que nós
né? Para que nós, os filhos do homem, não sejamos espalhados por toda a terra. E Deus veio e ouviu bem isso aí, querendo eles se tornarem célebres de si mesmo, para que eles não fossem espalhados pelo mundo. E Deus agiu do modo oposto do pensamento deles, né, irmãos? O que eles queriam, eles não conseguiram realizar, porque Deus foi contra eles, e contra Deus não há vencedor, né, irmãos? Os planos deles caíram por terra, né, irmãos? E o de Deus permaneceu sobre a humanidade, né, irmãos? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. Não é isso, irmãos? E qual era o nome dessa torre? Torre de Babel, da onde surgiu a cidade de Babilônia. Irmãos, a Babilônia, não é? A granfina e elegante, a mais nobre cidade de toda a face da terra. Isso já desde Nimrod, que afundou, né, a cidade. Esta torre estava sendo edificada por Nimrod. Não é isso, irmãos? Nimrod, descendente de Caim. Não é isso? O povo de Caim, que Deus já separou, né? Caim de Abel. E Babilônia estava sendo edificada por Nimrod. Ele fala: façamos uma cidade e também uma torre que alcance os céus, né? Vejamos, entendamos bem o que ele falou, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não é isso? E o nome desta cidade posteriormente foi Babilônia. E temos exemplo de Babilônia até no Novo Testamento. Não é? Nós vemos a representação de Babilônia como a grande prostituta que se prostitui com os reis da terra. Não é isso, irmãos? Já desde aquela época, Babilônia era a maior cidade, a mais bela. Não tinha nada igual na época, a formosura, a tecnologia de ponta, tudo de primeira linha, que outros povos e tribos não tinham igual na época, irmãos. Aqueles muros coloridos, né? Já betumado, não é? Bem betumado, desenhados leões, né? Uma cor azul, aquele envernizado. Nenhuma nação tinha isso, aquela tinta, aquele verniz, que até hoje está vivo ali na Alemanha. No Museu da Alemanha se encontram os muros originais da Babilônia, desta cidade magnífica, que não houve nada igual, que até mesmo Alexandre o Grande, né, quando entrou em Babilônia, ao derrotar o seu oponente Dario III, não é mesmo? Ficou fascinado e nunca mais se retirou de Babilônia. Ali morreu Alexandre o Grande. Não é isso, irmãos? Babilônia conquistou a ele. Todos que entravam ali ficavam fascinados com esta cidade maravilhosa. Não existia no mundo nada igual. Vemos a tecnologia dos gregos, né? Coisa linda, mármores puro, estátuas e templos erguidos em mármore puro, grandes obras, grandes templos. Não é isso, irmãos? Mas quando Alexandre colocou os seus pés em Babilônia, ele ficou admirado, né, irmãos? E ali Alexandre morreu sem sair de Babilônia. Não é isso, irmãos? Vemos esta estupenda cidade. Não é? Até hoje a Babilônia tem como exemplo, né, os dias futuros, a grande Babilônia em Apocalipse. A Babilônia é tida como exemplo até os dias atuais, né, irmãos?
como nada houve igual e nada haverá igual à grande cidade, a Babilônia. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. E o Senhor disse: este o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Nesse momento Deus confundiu toda a linguagem, veio os idiomas na face da terra, repartiu-se as raças, e eles foram conversando e ninguém mais entendia ninguém. Um entendia um, mas esses dois não entendiam os outros, e virou aquela bagunça. E o que eles queriam fazer, né, irmãos, para que não sejamos espalhados por toda a terra, isso Deus fez contra a vontade da humanidade daquela época, né, irmãos? Deus os espalhou por toda a terra, fazendo assim os países e as nações, né? E na evolução dos países, através desta separação, né, feita por Deus naquela época, surgiu as nações. Nos dias atuais foram se desenvolvendo, né, irmãos? E se encontramos hoje aqui, cada um com seus idiomas. O brasileiro com o português, o americano com o inglês, o alemão com o germânico, e assim por diante, né, irmãos? Louvado seja o Senhor por causa deste dia aqui, o dia da confusão de Babilônia, da Torre de Babel, né, irmãos? Louvado seja Deus. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os despertou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O Senhor então fez o quê? Pôs um ponto final no intento, no plano do homem. Não é isso, irmãos? Não adianta o homem querer fazer os seus planos. Nós vamos fazer assim, assado, desse jeito, daquele jeito. Não é? Quando Deus determina um plano na vida do homem, o homem tem que obedecer. Não é isso? Deus vem com um poder maior que ele não consegue dar continuidade ao seu plano. O seu plano vai ser interrompido, e o plano de Deus vai ser cumprido na sua vida. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, e porque posteriormente se tornou a Babilônia, irmãos, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E fazendo isso, irmãos, não é isso? O Senhor fez a sua vontade maior que a do homem. Não é isso, irmãos? Porque o Senhor tem poder para fazer isso. Vejamos bem que o Senhor veio com poder, que não existia na terra. E com o Espírito, que é o poder, o Espírito é o poder. Como mesmo Jesus disse: permaneçais em Jerusalém, para que até que eu do alto vos envie o poder. E o que Jesus enviou aos apóstolos em Jerusalém, irmãos? O Espírito Santo. Não é isso? O Espírito Santo é o poder de Deus na face da terra. Quando o homem recebe o Espírito Santo, ele está revestido para vencer o mal, o pecado e a morte, né, irmãos?
para alcançar a vitória, que é a vida, a ressurreição e a vida eterna no reino dos céus. Não é isso, irmãos? Assim, esta é a palavra desta noite, né, irmãos? Vamos guardar esta palavra em nossos corações, em nossas mentes, e nela meditar de dia e de noite. Depois vem as descendências aqui, né, irmão? Que não é necessário ler novamente, passar a descendência, né? Já foi exortado, né, a saída de Terá e as suas famílias, e a sua família, né? De Ur dos Caldeus para Harã, e o nome dos descendentes de Sem. Não é isso? Guardamos bem esta palavra, né? A irmandade que quiser reler e gravar na sua mente, no seu coração, faça isso em nome do Senhor Jesus. Coloque este livro inteiramente no seu coração e na sua mente. Esta é a palavra da noite, né? Deus seja louvado. Amém.